bem-vindos. Ele é Jesus e está no ambiente. Ele está neste lugar falando para nós. Aleluia. Ele não fala somente pela palavra. Ele fala também através do louvor. Aleluia. Seja louvado o nome dele para sempre. Ele é digno. Amém. Glória. Aleluia, aleluia. A glória domina o ambiente. É a presença dele que faz a diferença. Meus irmãos, eu vos convido para abrirem as vossas Bíblias. Poderíamos ouvir mais louvor e mais as horas já se foi, não é? Capítulo 15 do Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. São João 15, de 1 a 5. Vamos ler com a igreja. Eu leio um versículo, os irmãos lerão o outro. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 2. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem diz amém? Amém. Vamos lá para Isaías, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. E os versículos 1 e 2. Nos diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. O 2 todos. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Amém, amados? Nós estamos falando já há algum tempo sobre a vinha do Senhor. E a frutificação é uma necessidade de quem quer seguir a Cristo. E na outra semana, antes da ceia, nós estivemos falando sobre o processo para se ter uma boa colheita. E aqui nós falamos sobre que a vinha foi cercada. Isso fala de proteção. E falamos aqui sobre o perigo das raposinhas, conforme Salomão nos fala no capítulo 2, versículo 15 de Cantares. E falamos aqui que não é preciso uma raposa adulta para causar estrago nas vinhas. As raposinhas, ainda bem pequenas, podem causar grande estrago. E quando se fala da igreja, se fala daqueles comportamentos e alguns
modelos e modismo, essas coisas que vão entrando na igreja e muitas vezes alguém fica dizendo, não, isso não é nada demais, isso aqui não ofende, isso aqui não faz nada, mas são as raposinhas que podem destruir a vinha. E é preciso que se tire as raposinhas do meio das suas vinhas para ela não ser destruída. E começamos também falando, não deu tempo de terminar, estivemos falando aqui que no processo para se ter uma boa colheita, a vinha também foi limpa. Digam comigo, processo para se ter uma boa colheita. Aí, em primeiro lugar, diga, a vinha foi cercada. Isto fala-se de proteção. Aí diga também, a vinha foi limpa. E isto é símbolo de pureza. A igreja, ela precisa viver sempre uma vida de pureza. E quando se fala da igreja, está se falando dos crentes em comum, porque nós, como salvos em Jesus, é que formamos a igreja, não é? E não é demais lermos Hebreus, abra a sua Bíblia, por favor, não deixe fechada. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Diz assim, vamos ler a partir do 12. Hebreus 12, 12 a 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. 14, todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1. Segundo aos Coríntios 7, 1, diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, digam comigo, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Amém, amados? Então, a vida cristã é uma vida de mudança diária. A vida cristã, vou repetir, a vida cristã é uma vida de mudança diária. Que o processo da santificação, ele requer isso. Requer que ontem eu tenha sido mais crente do que antes de ontem. E hoje mais crente do que antes de ontem e ontem. E amanhã ser mais crente do que hoje e ontem e antes de ontem. É um processo. Veja que Paulo fala aqui que devemos, nós que temos tais promessas, ele diz, purifiquemo-nos de toda imundícia. E é preciso que tenhamos o cuidado, porque o crente em Jesus, eu já falei sobre isso aqui, o crente em Jesus, ele anda nesse mundo como quem está andando num dia de chuva, numa rua que não é calçada e de roupa branca. Quando vem uma moto, ele já fica preocupado.
E se aparecer um carro, muito pior. Ele vai se encostando em qualquer murada que tiver, para que não suje nem os pés. Mesmo assim, é a vida cristã nesse mundo. Para nos purificarmos das imundícias deste mundo, é preciso que a gente discipline a nossa língua, discipline os nossos olhos, discipline os nossos pés, discipline os nossos pensamentos e discipline as nossas vontades, que vem da alma, porque vem dos nossos sentimentos. Por exemplo, está chegando aí a festa, um alvoroço medonho está aí, o São João. Mas nós que somos crentes, a gente não senta nem na beira da fogueira do vizinho, porque nós já saímos do paganismo. Não precisa você ir assar seu milho na fogueira do vizinho. Asse lá dentro, no fogão mesmo. Passa lá uma trempazinha e asse lá. Não precisa você comprar o traquezinho para os meninos. Não, ele não vai soltar rojão, não. É só o traquezinho. Não, irmã, precisa não. Não compre, não. Você está contribuindo para o paganismo. O crente de Jesus não solta rojão. Nessa época não compra roupa porque está vendendo xadrezada, a camisa xadrez, a calça toda. Não, irmão, não. Continue normal. Entenderam? Não tem problema. Se você comprar o milho, fizer a canjica, fizer a pamonha, agora você sair de casa para ir comer lá embaixo no arraial, aí é contaminar-se. Purifiquemo-nos. Observe que Paulo está falando essa expressão, os professores de português podem me ajudar aqui. Essa expressão aqui, ele está falando no futuro do presente, é isso? Purifiquemo-nos, ou seja, vivamos uma vida sempre purificada. Aí depois ele diz: aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Diga comigo: aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, é isso que o apóstolo está nos ensinando, de que a vinha do Senhor, ela precisa trazer uma vida purificada. Quando Jesus nos salvou, Ele nos purificou com seu sangue, diga amém. Ele nos deu um banho com a sua palavra, nos resgatou, nos purificou, nos santificou, nos limpou. Nós cantamos um hino na nossa harpa que diz: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Quantos foram lavados pelo sangue aqui? Aí então, hoje nós vivemos diferente. Volte uma página na Epístola de Coríntios. Segunda epístola. Ou seja, é mais na frente, é na mesma página que estava. Capítulo 6, os versículos 14 a 18. Vou ler um e os irmãos lerão o outro. Segunda de Coríntios, capítulo 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente,
como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17. Todos nós. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para poder o Senhor nos registrar no seu cartório do céu, temos que passar por esse processo. Isso aqui, nesse capítulo, é uma exortação à santidade. O crente em Jesus é preciso que tenha cuidado, é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí ele continua: porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei. Essa expressão aqui, Paulo quer nos dizer que Deus não passa por nós, Ele mora em nós. Veja que ele diz: neles habitarei. Quem habita é quem mora. E tem um detalhe: Deus não alugou o meu e o teu coração. Ele é dono do meu coração e do seu. Ele é dono da minha vida e da tua vida. Tem que ser dirigido por Ele. Deixa Ele dominar todo o teu ser. É isso que Paulo está dizendo: neles habitarei. Aí depois ele diz: e entre eles andarei. Deus sai pelo meio do povo, irmão. Enquanto eu estou falando esta palavra aqui, eu tenho convicção de que Deus está passando pelo meio desse povo. E a palavra não é minha, a palavra é dele. Então quem faz o efeito não sou eu apenas sou um transmissor. Mas ele é quem é o emissário, é ele quem manda a palavra, é ele quem derrama a graça, é ele que muda a vida de quem está precisando. Ele diz: neles, no meio deles andarei. Mas eu só posso andar se não tiver imundícia. Aí ele aconselha aqui também, na exortação, o apóstolo, ainda falando sobre a pureza, ele fala aqui de que nós, como os filhos de Deus, ele manda a gente sair do meio deles. Do meio de quem? Abra a Bíblia, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda. Olha aí, tem que sair do meio deles. Tem que sair. Não dá certo. O irmão que era viciado no bilhar, no dominó, no baralho, no jogo de bicho, você não pode estar lá pertinho da banca, não. Quem passar vai dizer: está fazendo a fezinha. Entra no salão do bilhar, quem passar vai dizer: o irmão está querendo jogar também. Enquanto os amigos vão tomar um guaraná aqui, aí entra no bar.
Aí quem passa vê você tá com a latinha de Guaraná e tá ali no copo, mas quem passa pensa que você está tomando a cerveja. Aí observe que o salmista aqui, ele fala pelo menos em 3 tipos de comportamento de pessoas. A primeira, ele diz, ele manda a gente não andar segundo o conselho dos ímpios. Depois ele fala sobre não andar no caminho dos pecadores, ou seja, não se comportar como os pecadores sem Cristo se comportam. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas talvez você diga, mas eu conheço o irmão fulano que ele é crente e ele faz isso, isso e isso. Mas a irmã e o irmão não faça, que ele vai dar conta da alma dele a Deus. Cada um dará conta de si mesmo perante Deus. E depois ele fala que nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que escarnecem. Como é que um crente pode ser amigo de uma pessoa que escarnece da igreja? Fala mal, chama os pastores de ladrões. E começa a detratar a igreja com palavras indecorosas. E você fica ali, não faça isso não, pai, não fale mal da igreja não. Você não é nem para estar lá no meio. É o que o salmista está dizendo aqui. Que nem devemos andar, nem se deter, que é parar, e nem se assentar. Então é do meio dessas pessoas que Paulo está dizendo, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Entendeu? Você pode andar com uma pessoa e a pessoa lhe levar para sujar a sua vida espiritualmente. Aí Paulo está dizendo, saia do meio. Não fique no meio. Saia dali. Por quê? Porque nós somos um povo. E somos um povo diferente. Nós somos um povo tirado do meio de outro povo. E somos povo de Deus, como foi lido a leitura oficial, que diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. A igreja é uma nação. E uma grande nação. Porque ela tem Deus como seu líder maior. O inimigo ele faz de tudo para que a vinha ela venha a sofrer. E é preciso que nós, como servos do Senhor, tenhamos isto em mente, de que a igreja, como a vinha do Senhor, ela sempre será alvo de ataques por parte do maior inimigo dela, que é Satanás. Porém, o Senhor Jesus prometeu, no capítulo 16 do Evangelho conforme Mateus, a partir do versículo 13. Vamos ler esse texto, é muito bom conferir com a palavra. Quem me entende, diga amém. Se está cochilando, diga amém. Acorda, meu irmão. O culto já começou, meu filho. Aleluia. São Mateus capítulo 16. Observe o que Jesus diz a partir do versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17, leiamos. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, na versão NVI, a expressão diz assim: você é Pedro, e sobre esta igreja, Jesus fala dele, edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as forças do inferno. Irmãos, quando eu estava estudando isso aqui hoje à tarde, eu fiquei pensando como é a nossa participação para não deixar as forças do inferno entrar na igreja. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Concordam comigo, meus amados? Não é assim? Cada um. Porque, olha, irmãos, às vezes a igreja ensina uma coisa. Aí há pessoas que têm dificuldade de obedecer. Mas antes era na TV, né? Mas hoje é na internet. Porque, principalmente quando se trata de vestes, de modelos, essas coisas. Aí vê lá, a igreja ensina a santificação do corpo, alma e espírito. Mas aí a igreja ensina e a pessoa não quer absorver. Acha que a igreja é exigente, que o pastor é duro, que é muita exigência, que não precisa disso, e tal, e por aí se vai. Aí quando vê uma coisa lá na internet ou na TV, quando pensa que não, entra aqui, com aquele modelo que não condiz com a palavra. Aí eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas, não todas, mas algumas são fáceis de assimilar as coisas do mundo e querer empurrar dentro da igreja. Jesus, quando está dizendo aqui, irmãos, isso aqui agora, chegou agora, essa aqui, viu? Isso aqui chegou agora. Quando Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo que espiritualmente as portas da igreja não podem estar abertas para aquilo que vem do inferno. Ele está dizendo a porta tem que estar fechada. Vem para um, ele diz, não aceito. Vem para outro, não aceito. Vem para uma, ela diz, não aceito. Vem para outra, ela diz, não aceito. Satanás fica forçando. Ele não vai parar de forçar. Mas quem tem que segurar a porta, Jesus faz a parte dele, mas o homem também faz a sua. Segura lá, irmã. Segura lá, pai. Segura lá, mãe. Às vezes a menina quer andar conforme a coleguinha da escola. Ensina ela que não é assim. Às vezes quer namorar do jeito que o mundo namora. Ensine lá. Porque nem tudo sai daqui. Que a educação religiosa começa no nosso lar. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos é nossa. A igreja cuida, mas a criação vem de lá.
ensinando o menino a orar. Começou a ler, deu uma Bíblia de presente a ele. Ele já começou a ler a Bíblia todinha. Culto doméstico. Faça um devocional com ele antes de dormir. Quando as nossas eram menores, eram pequenas, uma noite era eu, outra noite era a mãe. A gente ia no quarto para se ajoelhar e orar com elas. Não são perfeitas, nenhuma das duas. Mas estão na igreja, servindo a Jesus. Mas aprenderam quando criança. E lá em casa, com o papai, não foi diferente. Pequenininho, já ia para a igreja. Novinho ainda. Ainda tem pais que dizem, não vou levar o menino não, ele está muito pequenininho, ele não vai se acostumar na igreja. Vai ficar andando. Ele anda se a mãe e o pai não segurar. Se você segurar, ele não vai andar na igreja. Porque quando ele anda, ele tira a visão de quem está mais perto. O pai que tem que segurar o menino. Não, meu filho, fique aqui. Porque às vezes tem aquele pai que segura o menino, bota no colo, aí o menino escorrega, aí ele deixa o menino vir embora. O menino sai andando, ele vem, pega, bota no colo, o menino escorrega, vai-se embora, ele vem, anda, e isso tira a atenção da igreja. Falta disciplinar a criança. Meu filho, nós estamos indo para a casa de Deus. Nós estamos indo para o santuário. Já imaginou quando Samuel chegou em Siló? Quando Ana levou ele? Você vai morar com o sacerdote Eli. E Samuel já começou num ofício de ajudar ali em alguma coisa com Eli. A Bíblia diz que não havia visão manifesta naquela época, né? Quando a voz começou a chamar ele, ele era tão garoto que nem entendeu. Ele correu para o sacerdote. Disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Porque Deus fala com criança, viu, irmão? Fala. E fala também através de crianças. Sabia disso? É por isso que Salomão disse, ensina o menino no caminho em que deve, e até quando envelhecer, se deixar crescer, você vai perder muito. Porque ele fica grande, mas a mente espiritual, olha, é uma castanhazinha desse tamanho. Samuel foi instruído. Por quem? Por Eli. Ele disse, você não conhece ainda a voz de Deus. Posso conjecturar, né? Você não conhece a voz de Deus ainda, meu filho. Mas olhe, na terceira vez, não foi que ele conheceu que era Deus chamando Samuel. Ele disse, há de ser que quando a voz te chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Há muitos pais dentro das igrejas que precisam instruir o seu filho a ouvir a voz de Deus. Ensiná-los a orar. Ensiná-los a ser igreja. Ensinar a não responder a professora da escola dominical. A não xingar a dirigente do COI. Porque todo menino é menino. E todo menino é travesso. Mas quando ele aprende a ser igreja, aí é diferente. Ele tem um comportamento diferente. Jesus diz aqui no capítulo 16, que lemos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, a igreja, às vezes a gente tem tido assim umas dores de cabeça. Às vezes a gente aconselha os noivos, oh, meu irmão, minha irmã, olha, a gente tem o aconselhamento pré-nupcial e nós temos algumas diretrizes que eles leem para que possa cumprir aquilo ali e tal, e eles assinam
Mas quando é no dia da cerimônia, irmão, eu já cheguei num casamento que quando a noiva entrou, eu só conheci que era ela porque o noivo estava lá. Porque, irmão, olhe, irmão, a pobrezinha, irmão. Olha, quem rebocou ela não sabia. Ficou com o rosto, irmão, deformado. E quando ela entrou assim com os olhos arregalados, com o pai e a mãe de lado, e ela assim, aí eu olhei para ela e olhei para o noivo, eu disse, é ela mesmo. Mas mais que depressa eu fiz aquele casamento e, além do atraso que eu sofri, né? Que eu já estava indo-me embora. Que ela atrasou tanto que eu disse ao pai, olha, eu estou indo embora que eu vou para uma festa dos adolescentes. Não foi aqui não, viu, em Vitória. Quando a noiva chegar, liguem para mim. Aí quando eu vou saindo, aí o tio dela, ela acabou de chegar. Aí eu disse, cadê ela? Só ali no carro. Aí eu fui lá conferir. Olhei assim, ela estava dentro do carro. Mas, irmão, aí a gente diz como é que é, tudo direitinho, ensina e tal. Mas quando chega no dia do casamento, parece que se esquece de tudo. E me permitam também, as testemunhas, crentes, me permitam as mulheres, vão alugar uma roupa, quando chega lá, se esquece que é membro da Assembleia de Deus. Eu já tive que botar uma pessoa para fazer a tomada de assinaturas e ficar de costa. E quando as testemunhas vinham, que baixava a mulher para assinar, se você olhasse, pecava. Irmãos, nós somos um povo diferente. Digam comigo, eu sou Igreja de Deus. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu já falei que as instituições humanas estão perdendo a credibilidade neste mundo. Vejam o que fizeram com a gente, a OMS. Colocou vacinas que agora eles mesmos estão dizendo que não vale nada. Mas quem foi vacinado? Disseram abertamente, as máscaras nunca evitou o contágio. Depois que a gente usou tanto tempo, fizeram da gente cobaia. Foi ou não foi? Foi. Aí vem outros e outros, não vou aqui relatar, mas vem outras e outras instituições que perderam a credibilidade, irmãos. Escute bem o que eu vou dizer, isso é muito sério. A igreja de Cristo na terra, a igreja, quando eu falo de igreja, estou falando de igreja neotestamentária, que prega Cristo como Ele é. Cristo que salva o homem, liberta, batiza, renova, cura e mostra a mudança de vida. Uma igreja dessa, assim, nesse modelo da palavra, é a única instituição na terra que ainda tem credibilidade. E se a igreja perder, meus irmãos, o que será de nós? Ou como diz aquele hino, né? Ou é mundo ou é igreja. Ou é crente ou não é. Nós não podemos ser meia pedra, meio tijolo, como diziam nossos avós. Não podemos ser Jacó. Jacó, na presença do pai de Isaac, ele disse, quando ele perguntou, quem é meu filho? Eu sou Esaú, teu filho.
E só como viesse tão cedo. Aí ele, mentindo, disse: Deus enviou a caça ao meu encontro. Mas venha cá, meu filho, se aproxime. O velho era inteligente, não. É porque o tal do Jacó era enganador mesmo. O camarada era trapaceiro. Viu? Ele disse: se aproxime, meu filho, para eu sentir o cheiro do campo. E Rebeca tinha feito um arrumadinho e botou a pele do animal por cima dele, e ele cheirou e passou a mão, porque Esaú era bem cabeludo e Jacó não. Jacó era liso. A Bíblia diz assim. E quando passou a mão: é meu filho Esaú mesmo? Sou, meu pai. O velho já estava com a visão já cansada. Aí ele vai, come o guisado, e quando termina, bota a mão na cabeça de Jacó e abençoa ele. Aí, mais que depressa, ele levanta-se e sai. Quando ele sai, Esaú chega. Meu pai, diga, meu filho, está aqui o guisado que me pedisse. A Bíblia diz que o velho estremeceu. E disse: tu já vieste. Ele disse: eu não, cheguei agora. Tu já vieste, sim. Não vim, meu pai, não vim. Ele disse: já vieste, eu já te dei a bênção. Ele disse: foi Jacó. Bem que o nome dele é enganador, suplantador. Chegará o luto de meu pai e eu mato Jacó. Olha, irmão, por causa de um acerto entre mãe e filha e filho. Embora que Esaú, ele rejeitou a primogenitura, né? Chegou um dia cansado da caça e queria, e Jacó estava em casa, que Jacó era muito apegado à mãe. E Esaú era o pai. Aquele lá ali era dividido, né? Era um lar dividido. Havia predileção. Isso é muito perigoso, viu, pai? É muito perigoso a predileção. Nós já estudamos uma lição na escola dominical falando sobre isso. Quando na família o pai mostra predileção. Gosta mais de um filho. Claro que a gente cria os filhos por iguais. Imagina meu pai se ele mostrasse predileção dentro de 12 filhos. Claro que nossa família não ia brigar de jeito nenhum, mas não ia ser bom. Seria bom, irmão? Não, porque um filho vai ficar com ciúme do outro. E ali tinha a predileção. Rebeca gostava de quem? De Jacó, porque ele vivia dentro da tenda, ajudando a mãe. Fazia uma coisa, fazia outra, fazia coisa, fazia outra. E Esaú não, vivia onde? No mato, caçando. Chegou em casa com fome. Jacó estava com um prato de sopa daquele, irmão. Aquela sopa bem suculenta. Com aquele mocotó, né? Aquele mocotó, meu presbítero Abraão, né? E deixa ela ficar grossa, com macarrão. E moe o feijão no liquidificador e bota o caldo na sopa. Ela fica daqui, como dizia antigamente, né, irmã Penha? Quando ele viu, disse: me dá um pouquinho. Ele disse: dou nada, dou não. Me dá, homem. Dou não. Eu estou com fome, me dá, dou não. Aí Jacó, enganador, irmão. Aquele crente enrolão. Ele disse: eu lhe dou. Me passa o direito da primogenitura. Veja até onde ele foi, irmão. Você sabe o que significa esta ação de Jacó? É ação maléfica. Existem pessoas que não pensam duas vezes para trapacear, para enganar. Eu já passei num lugar, irmão, que contaram para nós, para mim, para minha esposa,
de uma noiva que agendou o casamento. O pai gastou o máximo com ela. O salão de festa, um salão que tinha ao lado da congregação, foi ornamentado para o casamento. E quando foi a hora, a noiva chegou e cadê o noivo? 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 Aí ligaram para ele, ele disse, não, é porque eu fui trocar um sapato, não sei onde, que ficou apertado, e deu uma desculpa. E cadê ele chegar? Porque nunca se viu uma noiva chegar primeiro, né? Quem chega primeiro é o noivo. E cadê ele, irmão? Irmão, o camarada enrolou a menina. Mandou dizer, eu não quero ela não, eu já tenho uma mulher. E ela chegou e foi lá dentro do templo e disse, gente, não vai ter casamento, por favor, pode comer tudo que tiver lá. E foi-se embora para casa. Imagina o emocional de uma moça dessa. Aí aqui vai um conselho. Segure lá. Aqui vai um conselho. Acabe com esse negócio de estar namorando. Namora 6 meses com uma, namora 3 com outra. Aí acaba, aí fica namorando. Daqui a pouco já tem 4 meninas dentro do grupo que ele já namorou. Peraí, você quer o quê? Somente mexer com os sentimentos das meninas? Você é a igreja. Você é povo de Deus. Deus habita em você. Não pode, nem deve. E as meninas também, se segure. Não vá atrás dos olhos verdes dele, não. Porque não é os olhos que mostram o caráter, não. Nem a beleza. Quando eu casei, eu tinha cabelo e bigode. Mas hoje, ó, como eu sou. Mas continuo com minha pequenininha. E ela aqui e acolá fica passando a mão aqui, ó. Porque você vai envelhecer um dia. Ó, vai murchar. As mãos vão ficar cheias de péia. Como igreja, nós temos que ter um comportamento diferente. Eu já disse aqui, nunca foi fácil ser crente. Foi, irmão? Não. A gente tem que derrubar um gigante todos os dias. Todos os dias a gente derruba um gigante. Tem dia que aparece um Golias que parece que vai engolir a gente. Mas se a gente não pede a misericórdia de Deus, mas sempre ele chega. Ele diz que vai passando no meio deles. Deus sempre passa no meio do seu povo. E ele, com a sua palavra, ele vai, olhe, que a igreja, aqui não dá tempo a gente falar, mas a igreja, ela tem um significado de uma edificação, de um prédio, uma construção. E Deus, ele é o mestre de obra. E ele tem a colher, tem o prumo, tem o nível e tem a régua. E ele usa muito o prumo, o nível e a régua. Porque você bota o prumo, né? Aí ele... Aí vem o nível. Às vezes tem o tijolo mais alto que o outro, ele bate aqui. Aí depois ele vem com a régua. A régua, ele faz assim, ó. Pra ver.
Às vezes Deus entra no meio do coral, entra no meio do conjunto, no meio do grupo jovem, no meio da união, no meio dos obreiros, no meio da igreja. Ele vem com o prumo, com o nível e com a régua. E quando precisa ele vai batendo no tijolo. E quando Deus começar a bater em ti, não chores. Ele está querendo você no prumo e no nível da palavra. Palavra apruma o crente. Jeová começa a dizer: epa, este é o caminho, andai nele. Sem vos